Nós estamos aí no encerramento da propaganda obrigatória, né? Que muitos dizem que é gratuita, mas na realidade não é tão gratuita assim, porque as emissoras de TV e rádio abatem no imposto de renda o espaço que seria um espaço publicitário. Mas é uma campanha eleitoral um tanto diferente das outras, porque se usa de forma mais intensa a questão da internet, que tem sido valorosa, né? Principalmente para os candidatos que não têm tempo de televisão, que estão fazendo aí uma propaganda massiva de forma até robotizada. Nós estamos recebendo para comentar o assunto hoje os jornalistas Robson Monteiro, que é professor da Unital e também atua na Câmara Municipal de Pindamonhangaba, e o Ednelson Prado, que é especialista em marketing político. Satisfação em todos conosco, obrigado pela presença. Como é que vocês avaliam aí esse momento político brasileiro, uma campanha eleitoral tão agressiva, tão briguenta e pouco explanativa da propaganda do que os candidatos pretendem oferecer ao eleitorado? Ô Robson, começo com você, que tem uma experiência muito grande, no Ednelson também, mas você atua lá na Câmara Municipal, é uma forma mais intensa de lidar com a classe política. Obrigado pelo convite. Eu penso que, Cataldi, quando a eleição deixa de ser razão e passa a ser paixão, qualquer meio de comunicação, seja o meio digital, o meio eletrônico ou qualquer outro meio no papel, né, alguma coisa nesse sentido, as pessoas acabam não usando o poder que tem de discernir uma proposta, talvez de aquela paixão que tem pelo determinado candidato, ou seja, deixa de perceber isso. Entendo que a eleição tem que ser uma situação onde a pessoa, dentro das suas possibilidades da razoabilidade, tenha que enxergar não só o candidato, mas tenha que enxergar também aquilo que ele propõe. Se é uma proposta que pode ser executada, que deve ser executada e que se existem condições para ser executada. De forma que, da forma como está hoje, e aí não querendo me alongar muito, a mídia tem um papel importante nesse sentido, as mídias, as redes sociais, enfim, mas eu acho que ela não cumpre ainda o papel efetivo de esclarecer, informar e deixar claro para o eleitor a ideia que o candidato tem. Ednelson, até que ponto a propaganda baseada na pesquisa, né, ela se torna honesta ou manipuladora? Porque quando chega na reta final, geralmente os institutos de pesquisa começam a aproximar os números das reais intenções do eleitor manifestadas nas ruas. Negócio extremamente complicado, né? Eu acho que é uma forma de tentar induzir o eleitorado para uma situação. Olha, Catão, primeiro, obrigado mais uma vez pelo convite. Eu acho muito delicado fazer esse tipo de análise, porque realmente a questão metodológica, a questão dos recortes que são feitos, tudo isso, do ponto de vista matemático, acaba sendo justificado. Então, eu acho muito delicado dizer se houve ou não houve qualquer tipo de manipulação nas pesquisas que foram divulgadas. O que a gente talvez tenha que analisar e entender é que as pesquisas hoje, elas sofrem um pouco em relação ao dinamismo da informação. Eu me recordo que logo após a eleição de 2016, se não me engano, o presidente do Vox Populi disse que não divulgaria mais pesquisa, não realizaria mais pesquisas eleitorais, porque ele sentia que as pesquisas sofriam uma diferença em função justamente da velocidade de informação. Então, entre você pesquisar, você tabular e você divulgar, às vezes você tem 1, 2 ou 3 dias de diferença, e nesses 2, 3 dias de diferença, você tem às vezes um ou outro fator que, multiplicado pela velocidade das redes sociais e da internet, promove mudanças de comportamento. Então, essas pesquisas acabam ficando defasadas, às vezes, nesse prazo tão curto, que antigamente não acontecia nessa velocidade. Então, isso justificaria, muitas vezes, resultados diferentes entre o que as pesquisas apontam e o que o resultado final das urnas coloca. E a gente pode, talvez, avaliar isso em relação, por exemplo, ao que aconteceu na eleição para a Prefeitura de São Paulo, né? Em que nós tínhamos um candidato que praticamente garantiria a vitória, que estaria bem na sexta-feira, e que no domingo, no abrir das urnas, ele sequer aparece para segundo turno, né? Quer dizer, tem uma vitória do Dória da forma como aconteceu. Então,
é difícil falar se isso é uma falha, se há uma intenção. Eu particularmente não consigo fazer uma análise fria a respeito disso. O que eu observo é mais nessa linha do que o presidente do Vox Populi falou, justamente disso, de você analisar que hoje as coisas acontecem de forma muito rápida e a gente tem, por conta disso, mudança de comportamento e de opinião também de forma muito rápida, então às vezes a pesquisa não consegue ser o retrato fiel do momento. A avaliação do Ednelson, Robson, me faz recordar, não sei se aqui em São Paulo vocês acompanharam com tamanha intensidade, como eu acompanhei no Rio de Janeiro, a eleição do Leonel Brizola, em que o Globo e o Ibope se juntaram com a Proconsult e manipularam, tentando derrubar o Brizola, e o Brizola arrebatou os votos e foi o governador do Rio de Janeiro. Permita-me dizer que naquele momento a credibilidade de todas as pesquisas, não foi só da Proconsult, todas as pesquisas perderam e muito. Institutos que tinham até então credibilidade, como o Ibope, enfim, elas sofreram um arranhão tão grande que demorou todo esse tempo para que as pesquisas passarem a ter, talvez, 20%, 30% da credibilidade que detinham anteriormente. Mas o fator que o Ednelson citou, eu acho extremamente importante. Hoje, o diferencial, ou queremos crer, aí não seria nem um diferencial, mas a estrutura das redes sociais hoje, elas têm que ser levadas em consideração. E muitas vezes as pesquisas não levam isso em consideração. Fato esse que é preciso repensar a estratégia de tabulação, a estratégia de pesquisar, a estratégia de estatizar, de usar estatística, melhor dizendo, no sentido de que as pesquisas sejam mais fiéis e não muitas vezes sejam, como muitas vezes pode acontecer, pesquisas que são manipuladas, pesquisas que são direcionadas. Nós estamos vendo aí, nessa eleição, né, uma ação muito forte da internet, né, das mídias e do WhatsApp, né, onde as pessoas lançam lá boatos, conseguem até invasão em segredo de justiça na vara de família e lançam lá, e às vezes de uma forma irresponsável, que vem até prejudicar o candidato, porque reverter a fake, reverter, né, todo o efeito maléfico que pode ter causado um boato lançado é bastante complicado. É bastante complicado, mas vamos entender que a questão do fake news, que infelizmente a gente já vinha anunciando que aconteceria de forma maciça nessa eleição, ela está infelizmente em todos os sentidos, né? Então não tem um candidato que esteja usando mais do que outro. Pro bem e pro mal. Todos eles estão usando. Não, e tem todos mais os grupos, né, eu não diria os candidatos necessariamente, mas todos os grupos infelizmente estão usando. O que é uma grande falta de responsabilidade com a sociedade. Né? Quer dizer, quando você fomenta o fake news, né, e a gente tem pessoas aí extremamente inteligentes, qualificadas, capacitadas, propagando sem sequer ter a responsabilidade de verificar se a informação é verdadeira ou não. Porque não é difícil verificar a veracidade. Não é. Existem ferramentas aí, existem institutos, existem uma série de possibilidades para você verificar a veracidade. Mas a coisa está tão, como disse o Robson no começo, tão paixão e menos razão, que as pessoas elas não se atentam ao perigo, né, da utilização desse tipo de informação. Né? Então, felizmente, nós estamos com uma grande irresponsabilidade social, né, marcando essas eleições. E não se resolve isso como quis o ministro do Supremo Tribunal Federal e então presidente do TSE, Luiz Fux. Não se resolve com uma canetada. Não, nós vamos pesquisar, nós vamos vigiar, vamos reprimir. Não se reprime fake news na caneta. O Luiz Fux disse que ia, inclusive, buscar a experiência dos Estados Unidos, mas lá o Trump foi... Usou e abusou. Olha, nós vamos voltar ao tema aqui, logo, né? Eles estarão de volta já aqui falando a respeito de eleições 2018 que trazem características bastante diferenciadas das outras eleições, por força até desse fenômeno, né, que é o WhatsApp. Já, não saia daí.